Pessoal, a nossa reportagem aqui já está na nossa cola, porque vai contar para a gente que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que não legislar não é abertura para outro poder agir. A gente falou muito sobre vácuo de poder agora em 2023 em relação à Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal. André Anelli chega ao vivo para contar essas informações para a gente agora. Seria um recado ou uma indireta aí em relação à atuação do Supremo? Hein, Anelli? Bem-vindo, prazer falar contigo agora em 2024. Obrigado, Evandro. Bem-vindo de volta. Feliz ano novo para você, para todos aqueles também que eu já desejei. Uma boa tarde para todo mundo ligado aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele deu um recado até bem direto, viu, Evandro? Ele reafirmou a importância do Congresso Nacional na elaboração de leis, principalmente diante das divergências entre parlamentares e o Supremo Tribunal Federal em temas como o aborto, a descriminalização das drogas e o marco temporal para terras indígenas. Lira rebateu a ideia de que o Congresso seja omisso, argumento utilizado por aqueles que defendem as recentes decisões do STF nas questões polêmicas. O presidente da Câmara afirmou que quando o Congresso decide não legislar, está, na verdade, legislando e que isso não abre espaço para que outros poderes o façam. Essas declarações foram dadas em entrevista à TV Câmara e a gente confere um trecho agora. Por questões, às vezes, de omissão ou de não querer legislar naquele momento, porque, entenda, o Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes o façam, não é? Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. Relembrando que nos últimos meses o clima tenso entre STF e os congressistas tem aumentado não só com a Câmara, mas também com o Senado. Sob o comando de Rodrigo Pacheco, a Casa aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, contra decisões monocráticas da Corte. O próprio Rodrigo Pacheco também apresentou uma proposta para criminalização de todas as drogas em qualquer quantidade. E ainda durante essa entrevista à TV Câmara, que a gente viu um trecho agora há pouco, Lira também defendeu que o Legislativo promova mudanças na legislação para garantir as liberdades individuais e os direitos nas redes sociais e na internet. Lira é um dos apoiadores do projeto de lei das fake news, que busca regulamentar as plataformas digitais. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. A gente vai se falando aqui ao longo dos 3 em 1 da nossa semana. Até mais. Quero saber de vocês se, ao não legislar, o Congresso também estaria definindo algo. Ou seja, se a gente se mantém em silêncio, quer dizer que a gente também está determinando que um assunto avance ou não. E isso mostra a vontade do Congresso em mudar algo ou não naquele assunto. O problema é que, às vezes, aqui no Brasil, quando o Congresso não define algo, há ações que vão parar no Supremo Tribunal Federal. E aí essa decisão é tomada pelo Supremo. Depois volta para o Congresso definindo diferente. A gente viu vários temas desses no ano passado passando por isso. E aí, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, está correto o que foi dito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. É isso mesmo. Por exemplo, o marco temporal. O marco temporal era um tema que não estava sendo discutido no Congresso, depois passou a ser discutido no Congresso, e o Supremo atropelou e tomou uma decisão enquanto estava sendo debatido no Congresso. O Congresso depois se manifestou de uma forma contrária ao Supremo Tribunal Federal, criando agora um impasse constitucional. O que nós precisamos entender é o poder do Supremo Tribunal Federal é julgar se uma medida foi constitucional ou não, mas não é legislar. Isto é invasão do poder judiciário sobre a seara exclusiva do Poder Legislativo, que, como bem disse Arthur Lira, é composta por representantes do voto popular. Quem não tem voto popular não pode legislar. Este é o ponto. Quer legislar?
deixa a toga no Supremo, vai disputar a eleição, se elege como deputado ou senador e aí vai legislar. Mas não pode legislar usando a toga. Isso é inconstitucional. Isso é ativismo do judiciário. Isso é péssimo para a democracia. Como eu quero ver como é que nós vamos ser desse imbróglio do marco temporal, né? Agora, o que vai valer? O que o Congresso decidiu ou o que o Supremo decidiu? Porque o Congresso decidiu algo contrário ao Supremo. Quem é que tem a última palavra? Então, nós não podemos deixar que isso ocorra. Está correto. Outro tema, aborto. É outro tema polêmico que tem que ser discutido no âmbito do legislativo. E se o legislativo não quiser discutir, porque não encontrou consenso sobre aquele tema, não vai discutir, não vai legislar. E o Supremo não pode avançar, como foi o caso do voto da ex-ministra Rosa Weber, votando num assunto que não cabe ao Supremo Tribunal Federal se manifestar enquanto esse assunto não é decidido na Câmara. Isto que é respeitar os limites constitucionais de cada poder. Ou nós voltamos a essa normalidade, ou nós vamos ter um embate cada vez mais feroz entre os poderes, e aí começa a entrar numa seara que aqui no 3.1 a gente já discutiu e criticou, que é começar a limitar o poder do Supremo, que é errado isso. Então, assim, cada um tem que manter a sua liberdade, mas essa liberdade para onde começa a interferir na liberdade do outro poder. Fábio Piperno, aquele que queira legislar tem de tirar a toga e se candidatar ao Senado, à Câmara dos Deputados? Veja, legislar é uma atribuição do parlamento, isso ninguém discute. O que o Supremo eventualmente tem que fazer é decidir quando chega alguma questão muito bem definida e pontual, ou seja, ele não pode parar para falar o seguinte: bom, agora então há uma dúvida sobre o marco temporal, eu vou definir o que eu faço. Não é uma atribuição dele, é uma atribuição do legislativo. Agora, o que ele tem que fazer é que, se alguma questão relacionada a isso for parar lá. Então havia lá uma questão de uma área em Santa Catarina. Então, esse assunto foi pingando, foi passando pelos vários níveis da justiça até chegar lá. Quando chegar lá, é óbvio que ele tem que aí tomar uma decisão. Até porque é um tema que não foi devidamente decidido e pacificado, tanto que chegou até lá. Então aí ele vai lá e toma uma decisão. Provavelmente uma decisão que vai gerar uma jurisprudência. Então, é isso que ele tem que fazer. Ele não tem que parar e falar assim: bom, agora eu vou emitir um juízo sobre essa matéria. Até porque, veja, na questão da celeridade, se o parlamento demorou, o Supremo também pode ser cobrado em matérias como essa que a gente discutiu muitas vezes aqui no final do ano, daquela história do Jornal de Pernambuco de 1901, uma ação de 1995, que gerou agora, em 2023, 28 anos depois, a absurda decisão de abrir brecha para que sejam criminalizados os veículos de comunicação por conta de manifestações dos seus entrevistados. Ora, o Supremo demorou 28 anos para isso também. E aí, se nesse meio tempo o parlamento chegasse e falar: bom, já que está demorando muito lá, alguém aqui vai redigir uma lei, uma PEC e tal, e nós vamos aprovar agora uma definição sobre isso. Então, eu acho que, em relação a isso, os campos de atuação têm que ser muito bem claros. Fala, Gani. Não, exatamente, os campos de atuação bem claros. E quantas vezes aqui, neste programa, a gente falou que não legislar era uma forma de legislar também, porque não era de interesse da população. Aliás, eu acho que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele assiste ao programa porque falamos disso aqui. Então, por exemplo, o Congresso Nacional não colocar em votação o aborto é porque não é de interesse da sociedade. Se você perguntar para a maioria da população, a população não está interessada nisso. Não é um tema prioritário, assim como saneamento básico ou como segurança pública. O mesmo vale para a descriminalização das drogas. Agora, parece, né, que esses temas são muito relevantes e estão no debate nacional. Por quê? Porque
tem uma bolha, um grupo muito bem organizado que fazem muito barulho em relação a esses temas, que tem interesse, né, em legislar esses temas. Então, descriminalizar as drogas, permitir o aborto, que não seja crime em nenhuma circunstância, etc. Então, fazem muito barulho e aí parece que é o grande tema nacional, mas não é. Isso não é um tema relevante e prioritário para a população. E aí o que acontece? Os deputados de esquerda, ligados a essa bolha progressista, Piperno, o que eles fazem? Eles vão lá e no tapetão acionam o Supremo Tribunal Federal para driblar o Congresso Nacional. É assim que é feito. Aí o Supremo Tribunal Federal acaba legislando de cima para baixo, né, porque não foi eleito pelo voto, e aí coloca lá uma visão, né, ideológica em relação a esses temas. Esse que é o grande problema. Esse que é o grande problema. Quando você fala de deputados de esquerda, eu me lembro... O Randolfo agora, Rodrigues, por exemplo, faz muito isso. Uma série de vetos que o presidente Lula fez agora, né, propostas lá que surgiram nos últimos dias, ideias, inclusive para entrar no orçamento. E aí tinha uma delas, do Eduardo Bolsonaro, vetando lá recursos públicos para um monte de pautas, de temas ligados às pautas de costumes. Só que o detalhe era o seguinte: nenhuma daquelas pautas de costumes foi incluído em projeto algum do governo. Ou seja, está vetando algo que não existe ou nada, mas para marcar posição. Mas falta... Oi, diga. Não, o que eu digo é que falta uma autocrítica também do presidente Arthur Lira. Porque parte desta judicialização da política é fruto do Congresso Nacional. Porque deputados que perdem votação no Congresso acionam o Supremo toda hora. A banalização dessa forma como é acionado o Supremo é algo que aumenta a tensão entre os poderes de maneira completamente distorcida. Vou dar um exemplo. O Alan Gani acabou de mencionar aqui o Randolfo Rodrigues. Ele já disse que se o Congresso derrubar alguns vetos aí da LDO, que possivelmente pode ser acionado o Supremo para rever o veto. Vai fazer. Como é que é isso? Isso aí o presidente da República tem o direito de vetar e o Congresso tem um processo normativo de derrubar veto. Como é que vai acionar o Supremo Tribunal Federal? Então, assim, a política também tem culpa disso, porque acabou transformando o Supremo Tribunal Federal no terceiro turno de votação. Quando se perde a votação na Câmara e no Senado, apela-se para o terceiro turno, que é o Supremo. Então, os políticos também têm culpa por essa judicialização da política. Agora eu quero contar para vocês também que o presidente da Câmara, além de falar que quando não se legisla, isso não dá brecha para que outro poder tome conta daquele tema, e sobre o caso, por exemplo, da PL das fake news, o presidente da Câmara defendeu a regulação das redes sociais e do ambiente cibernético para proteger os direitos individuais. Vou até trazer para vocês o trecho aqui, eu já imagino que isso vai gerar bastante discussão. Entre concordância e não, a maioria não, né? No caso de vocês. Esse movimento cibernético de redes sociais, esse movimento de uma vida paralela, ele não analógica, uma vida digital muito rápida, vai exigir de nós, congressistas, que algumas modificações aconteçam, para que a Constituição também abrace, acolha, proteja os direitos individuais de uma vida que muda muito. A realidade virtual é muito diferente da realidade real que a gente vive. Ela é muito mais rápida e efêmera, mencionou então o presidente da Câmara. Como é que vocês veem esse posicionamento de Lira sobre regulação de redes sociais, hein, Gani? Veja, qualquer tentativa de controle, de aumento de poder ou de algum projeto autoritário vem embalado numa roupagem do bem. Então, olha, estou fazendo isso para a democracia, estou fazendo isso para defender as liberdades individuais, estou fazendo isso para acabar com as fake news. Se você chegar lá para a família Castro em Cuba, né, e perguntar por que tem aquelas medidas autoritárias, falando, não, isso aqui é para preservar a democracia nesse país. Eles vão dizer exatamente isso. Então, o ponto aí, né, é que a gente não tem que se preocupar muito com as palavras, com essas narrativas e com a intenção.
O grande problema da regulação das redes sociais é que pode ser um precedente extremamente perigoso, Evandro, para a censura. A gente viu no passado recente, e é isso que me causa muita preocupação, alguns temas onde eles eram proibidos levantar hipóteses e questionamentos. Então, por exemplo, urna eletrônica, não vou entrar no mérito aqui não, hein? Urna eletrônica ou vacina, se você fizesse qualquer questionamento, olha, há risco de invasão, por exemplo, há risco de invasão, há possibilidade de efeito colateral, etc, em vacina, isso já era entendido como uma fake news. Então, como é que a gente vai estabelecer um limite do que é uma opinião, do que é um questionamento, do que é uma crítica, do que é levantar uma hipótese e do que é, aí sim, uma notícia fabricada, mentirosa, com o propósito de desestabilizar, com o propósito de ferir uma pessoa ou alguma organização. Como é que a gente vai estabelecer isso? Então, esse que é o meu receio. E aí tem um ponto. Já existe um aparato jurídico para crimes de difamação e calúnia. Então, para que fazer agora uma regulação das redes sociais? Eu vejo com muita cautela isso, porque pode ser um precedente muito perigoso para a institucionalização da censura. Exatamente. Inclusive, eu quero pedir desculpas enquanto o Gani estava falando. Eu estava tomando água e tossindo aqui. Eu acho que a cervejinha dessa semana de folga está fazendo efeito agora. Eu te entendo, meu caro. Você entende, né? E aí dá aquela secada na garganta, né? E aí, nesse caso, eu tô aqui com a água, tá? Não mais a cervejinha, porque aqui isso não é possível. Ô, Fábio Piperno, quero saber de você como é que você enxerga esse posicionamento de Lira sobre regulação de redes sociais. O Gani afirma aqui que é uma forma bonita de você embalar uma possível censura. Bom, primeiro que assim, eu tenho algumas dúvidas em relação às credenciais democráticas, ao DNA do Arthur Lira, desde o momento em que, entre o primeiro e o segundo turnos da eleição de 2022, o Lira abraçou lá uma ideia de se, digamos, regular a divulgação de pesquisas eleitorais. Queria colocar limites de divulgação de pesquisas eleitorais. Eu já achei isso um absurdo. Então, fiquei com muitas dúvidas em relação a essas credenciais democráticas do Arthur Lira. Quando a gente ouve falar em regulação, é claro que, e até com algumas razões, muitas pessoas imediatamente associam isso à censura. Eu acho que toda forma de censura, ela tem que ser combatida. Agora, regulação pode ser também uma série de coisas. E o Brasil, um grupo de parlamentares e, de defensores desse projeto que já há algum tempo circula pela Câmara, imaginava uma legislação que fosse parecida com a adotada pela União Europeia. E isso implica, a principal mudança, ela basicamente implicaria em fazer com que as Big Techs tivessem maior responsabilização em relação a alguns conteúdos. Então eu acho que isso sim tem que ser muito discutido, e isso não significa censura prévia. Uhum. Até porque, veja, todo mundo vai poder publicar o que bem entende. Agora, alguns conteúdos, eles vão ser removidos a partir de decisão judicial ou, por exemplo, a Big Tech, enfim, a plataforma, ela já poderia ter esse poder, enfim, de removê-las. Por exemplo, pedofilia. A provocação do Piperno eu vou jogar para você, Dávila. De alguma forma esse assunto precisa ser discutido ou tudo já está muito bem definido na Constituição? Não, a discussão precisa sempre existir. O problema é quando a gente começa a legislar. Aí é que essa coisa da regulação para censura é uma linha tênue que me deixa muito preocupado no Brasil. O Piperno acabou de mencionar, o Supremo Tribunal Federal acabou de passar uma coisa dizendo que é para o bem da nação que pode amanhã censurar veículos que publicarem entrevistas que o entrevistado diga alguma coisa que é fake news. O que é um absurdo total, é censura. Mas aí todo mundo tenta atenuar, não é bem assim, vão ser só em casos excepcionais. Essa história de caso excepcional não existe. A lei é preto e branco de liberdade de expressão. Ou ela existe ou ela não existe. Qualquer linha cinzenta é o que o Alan Gani bem disse. Usa-se
que para preservar as liberdades individuais nós vamos fazer uma censura que isso é bom para você. Não, não é bom, não. Não é bom para ninguém. E olha, segundo ponto que me preocupa, eu nunca vi, desde a ditadura militar, jornalistas com medo de expressar suas opiniões. Perfeito. Isso é altamente preocupante. Quando os jornalistas não querem expressar sua opinião claramente porque estão com medo de ser censurado, significa que nós já passamos essa linha há muito tempo no Brasil e que nós estamos sim cerceando liberdade de expressão. Porque eu nunca vi alguém dizer que tem medo. Eu me lembro na época da ditadura que tinha medo, tudo bem, mas ali tinha censor. Mas no regime democrático, eu nunca escutei com tanta frequência colegas jornalistas dizendo que tem medo hoje de expressar a sua própria opinião. Então isso é altamente preocupante. Terceiro ponto nessa questão. Regulamentar, é preciso discutir alguma regulamentação. Aliás, vamos ver como é que está indo esse negócio na comunidade europeia. É o início de uma coisa muito importante aqui. Porque o que acontece? Esses grandes portais nunca se veem como empresa jornalística. Eles dizem que eles são apenas difusores de ideias, mas que eles não têm a responsabilidade ali jurídica por definir opinião. Então, até onde vai essa responsabilidade ou não? Essa é algo que esse é um tema que precisa ser debatido. Porque, sim, há questões, há crime, há pedofilia, há crimes gravíssimos mesmo. E aí isso precisa ser contido. Mas eu acho que não é bem o que o Congresso está pensando. Então, o que me deixa preocupado é como avançar numa discussão altamente complexa e no Brasil, que cada vez mais nós estamos vivendo sob um regime que as maiores pessoas hoje responsáveis pela liberdade de expressão, que é passar a notícia, dizer os fatos e os dados, têm medo. Isso já mostra o grau de preocupação que a liberdade de expressão está correndo no Brasil. Você concorda com o Dávila, hein, Piperno? Sim, basicamente sim, conceitualmente também. Você vê, por exemplo, o caso que está acontecendo agora com o Breno Altman, do Opera Mundi, né, que fez uma crítica a Israel e está sendo investigado, inclusive, por supostamente ter adotado práticas antissemitas. E me parece que não foi isso, mas, enfim, o processo busca esse tipo de condenação. Então, é claro que isso é preocupante, sim. Agora, faltou também dizer que no caso das grandes plataformas, outra questão em discussão nessa lei é a remuneração dos produtores de conteúdos. Que esse também é um tema que não só na Europa, mas lá nos Estados Unidos também suscita muitos debates, porque, afinal de contas, eles são difusores de conteúdos produzidos por outros. E aí? Mas o Piperno, eu acho que era bom voltar num tema aí que você está tocando. Uma sociedade que preza a liberdade de expressão não precisa de lei. Ela tem os seus próprios mecanismos para expurgar do sistema pessoas quando passam essa linha. Nós tivemos, aliás, ontem, a presidente da Universidade de Harvard tendo que renunciar por causa de uma declaração considerada antissemita no Congresso americano. Então, veja como o sistema reage. Aquilo cria um mal-estar no que foi dito, provoca a instituição a reagir e a instituição acaba colocando pressão sobre a pessoa para ela renunciar ao cargo. Então, não precisa ter lei para dizer isso. O que eu digo é que uma sociedade que preza a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, ela tem os seus próprios mecanismos e não precisam ser necessariamente legislação. E é isso que nós precisamos acreditar. A grande diferença entre liberais e antiliberais é que os liberais acreditam nos mecanismos de autocontrole, que o sistema cria coisas para expurgar. E os antiliberais acham que se não tiver o Estado, a mão de ferro do governo, legislando, regulando, que nós vamos nos comportar sempre como cidadãos mimados e irresponsáveis. Não é isso o que acontece em países onde se respeita a liberdade de expressão. Piperno, tenho 30 segundos para você, para a gente ir pro break. Anteontem eu quase caí da cadeira, participava de um programa de manhã e tal, no qual uma das debatedoras liberal disse o seguinte: olha, e tem que fazer como o Milei, que falou que vai punir, por exemplo, o político governador que disser que tal serviço está sendo distribuído gratuitamente ao povo, porque isso não é gratuito, alguém paga e tal, não sei o quê, então tem que punir.
Que liberal é esse? Não é liberal.